Olá pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos compartilhar, pessoal, irei compartilhar com vocês alguns assuntos. São 5 assuntos, então nós iremos ver os 5 assuntos de forma breve, para poder o vídeo não ficar tão longo. Algum probleminha aqui no áudio, pessoal, estou ajustando, tá? Vamos à primeira matéria, que é do jornal britânico The Guardian, o Guardião. Essa matéria, hoje são 6 de abril, essa matéria do dia 2 de abril, domingo. A inteligência artificial tem muito a oferecer à humanidade. Também poderia causar terríveis, controlados. Ouçam. Sistemas com habilidades que excedem a capacidade humana foram libertados. Se grandes empresas de tecnologia se recusarem a ver os riscos, os governos devem ir. São os governos que estabelecerá o uso da inteligência artificial e as empresas que deverão, de forma legal, tentar limitar o uso da inteligência artificial, pessoal. Caso você tenha estado em outro lugar do sistema solar, aqui está uma breve atualização de notícias da inteligência artificial. Peço desculpas se parece o parágrafo inicial de um romance ruim de ficção científica. 14 de março de 2023, a OpenAI, inteligência artificial, uma empresa sediada em São Francisco, e na qual a Microsoft tem um grande investimento, lançou um sistema de IA chamado GPT-4, ou GPT-4, em 22 de março. Essa parte aqui não foi traduzida, tá, pessoal? Não sei porquê. E como eu não sei inglês é básico, eu vou perder um pouco de tempo para tentar traduzir tudo isso aqui, pessoal. Então, essa parte não está traduzida. Também assinei a carta na esperança de que pelo menos leve a uma conversa séria e focada entre formuladores de políticas, empresas de tecnologia e a comunidade de pesquisa em inteligência artificial sobre que tipo de salvaguardas são necessárias antes de avançarmos. O tempo para dizer que isso é apenas pura pesquisa já passou. Então qual é o problema? O GPT-4, a causa proximal, é o exemplo mais recente de um modelo de linguagem grande, ou LLM. Pense em um LLM como um circuito muito grande, como neste caso 1 trilhão de parâmetros ajustáveis. Começa como uma lousa em branco e é treinado com dezenas de trilhões de palavras de texto, tanto quanto todos os livros que a humanidade produziu. A inteligência artificial nada é do que uma máquina de aprendizagem, né? Learning machine, né, pessoal? Por isso, todos os nossos dados, tudo o que fazemos na internet, eles são coletados numa base de dados e a inteligência artificial aprende com todos esses dados, com todas essas informações, pessoal. É assim que funciona, a grosso modo. Seu objetivo é tornar-se bom em prever a próxima palavra em uma sequência de palavras, após cerca de 1 bilhão de trilhões de perturbações aleatórias dos parâmetros, torna-se muito bom. Os recursos do sistema resultantes são notáveis. De acordo com o site da OpenAI, o GPT-4 pontua entre os poucos por cento mais humanos em uma ampla variedade de exames de admissão na universidade e pós-graduação. Ele pode descrever o teorema de Pitágoras na forma de um soneto de Shakespeare e criticar o rascunho do discurso de um ministro do gabinete do ponto de vista de um deputado de qualquer partido político. Todos os dias, novas habilidades surpreendentes são descobertas. Não é de surpreender que milhares de empresas, grandes e pequenas,
esteja procurando maneiras de monetizar esse suprimento ilimitado de inteligência quase gratuita. A matéria é bem extensa, vamos pegar alguns pontos para poder dar tempo de falarmos das outras matérias. O OpenAI e Microsoft não podem ter os dois lados. Eles não podem implantar sistemas exibindo Spark da AGI e simultaneamente argumentar a favor da implantação irrestrita da LLMS, ou seja, restrita sem limites, né, pessoal? Como fez o presidente da Microsoft, Brad Smith, em Davos no início deste ano. A ideia básica da moratória proposta pela Carta Aberta é que esse sistema não seja lançado até que o desenvolvedor possa mostrar de forma convincente que não apresenta um risco indevido. Isso não irá acontecer, né, pessoal? Isso está exatamente de acordo com os princípios de IA da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, para o qual o Reino Unido, os Estados Unidos e muitos outros governos se inscreveram. O sistema de inteligência artificial deve ser robusto, seguro e seguro durante todo o seu ciclo de vida, para que, em condição de uso normal, uso previsível ou uso indevido, ou outras condições adversas, eles funcionam adequadamente e não representam um risco de segurança irracional. Cabe ao desenvolvedor mostrar que seus sistemas atendem a esses critérios. Se isso não for possível, que assim seja. Tudo é falácia, né, pessoal? Na prática, isso não irá acontecer. Não haverá limites para isso. E brevemente haverá consequências graves. E um exemplo de uma delas é o desemprego que ocorrerá, pessoal. Vamos à segunda matéria, que é também do Guardião, The Guardian, uma mídia britânica. A matéria é domingo 2 de abril, pessoal. É como se não existíssemos. O Japão enfrenta pressão para permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Absurdo, pessoal. Diplomatas acrescentam suas vozes aos ativistas japoneses em direitos LGBTQ+, exigentes, enquanto Hiroshima se prepara para sediar a cúpula do G7, ou seja, dos 7 países com os maiores PIB do mundo. Igualdade no casamento, pessoal. É absurdo, né? Alan Kouzaka e seu parceiro vivem com medo do dia em que um deles fica doente ou é ferido em um acidente. O casal LGBTQ+, possui um certificado de parceria, emitido pelo escritório da ALA em Tóquio, mas não vem com nenhuma das garantias legais concedidas a casais heterossexuais casados, incluindo o direito de visitar um cônjuge no hospital. Podemos conseguir permissão especial, mas não devemos confiar na boa vontade de outras pessoas. Não está certo, disse Kozak, observador. Acho que é uma mídia, tá, professor? Observador. Outros países estavam saindo. Japão atrás, ele acrescentou. A pressão está aumentando no primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, para reconhecer direitos LGBTQ+, enquanto o país se prepara para sediar a cúpula do G7 em maio. É o único país do G7 que não tem a ver aqui com o direito dos casais, tá, pessoal? Que deve estar dizendo que não tem, é o único país do G7 que ainda não está iniciando o direito de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Kishida tentou desviar as críticas de que seu partido conservador liberal democrata está preso em um ciclo de intolerância. É o discurso, a narrativa deles, pessoal. Não há intolerância alguma. O que se deve haver é respeito, isso há. O que não pode é imposição desse tipo de narrativa a todos nós. Isso que não pode. Está preso em um ciclo de intolerância à medida que a cúpula se aproxima, mas poucos acreditam que o momento do Japão no centro das atenções internacionais levará o país mais perto
e permitir um casamento igual. Recentemente, ele criou um novo cargo no governo responsável pelos direitos LGBTQ+, e conheceu ativista da igualdade. Bom, é outra aberração, né, pessoal, que acontece no mundo. Mas o mundo jaz no maligno, isso é bíblico, pessoal. É incontestável isso. Daí, essas mudanças na sociedade a nível mundial. Essas aberrações, como a inteligência artificial agora, haverá um progresso rápido, brutal, a curto prazo e sem limites. E essa outra aberração aqui. Vamos para a terceira matéria? Desculpa, pessoal. Do Hot Turner Radio Show. Se eu não me engano, é uma mídia norte-americana, tá, pessoal? Essa matéria é um pouco mais antiga, mas é muito importante. 27 de março desse ano. Tanto a CNN quanto a Fox News fazem histórias sobre desdolarização. Se a MSM está cobrindo isso é porque o governo federal sabe o que está por vir. Desdolarização. O que está acontecendo? Algumas nações como China, Rússia, agora a Índia, e os BRICS, né, que o Brasil faz parte, e a África do Sul também, eles irão começar a adotar as relações comerciais entre eles, retirando o dólar como moeda principal de troca nas relações comerciais, tá, pessoal? Adotando as próprias moedas nacionais desses países dos BRICS, inicialmente e posteriormente eles pretendem criar uma moeda única para os BRICS, ou seja, para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil está embarcando nessa barca furada, pessoal, devido a esse governo que está aí, certo? Por literalmente décadas, as pessoas zombam dos teóricos da conspiração, falam sobre o colapso do dólar americano. Anos, pessoal, isso vem sendo dito há mais de 10 anos, 15 anos. Tem capas da The Economist de 1984, tem um vídeo aqui no canal. Tem um vídeo falando de uma capa da The Economist de 1984, tá, pessoal? Falando justamente não só da queda do dólar, mas de todas as moedas tradicionais e a implantação das moedas digitais. Mas aqui no caso, eles primeiros irão tentar não, isso é questão de tempo, irão derrubar o dólar. Depois, num segundo momento, virão as moedas digitais, mas não essas que estão aí, as altcoins e bitcoins, não, as moedas digitais dos bancos centrais, as CBDCs, ok? Ou seja, moedas digitais controladas pelos bancos centrais de cada nação, pessoal. Eles riram da multidão do chapéu de alumínio, quando gritavam dos telhados que gatos excessivos iriam matar nossa moeda, ou seja, o dólar. As respostas aos teóricos da conspiração e à multidão de chapéus de papel de alumínio foram simples. Não pode prescindir dele. Acontece que a resposta estava errada. Hoje, já esse movimento grande de várias nações, inclusive de alguns países árabes também, para que o dólar não seja mais, desculpa, pessoal, a moeda de reserva mundial, tá? Aí aqui não foi traduzido, tá? Em inglês, pessoal. Dando as cotas de dólar, isso significa que problemas estão chegando aos Estados Unidos. Problemas em uma escala que literalmente nenhum de nós viu em nossas vidas. Infelizmente está ocorrendo isso, pessoal. Uma parte da matéria está sendo traduzida e outra não. Você não pode comer ouro ou prata, ou seja, quem é uma das alternativas investir em ouro e prata, pessoal, mas também não há garantia de suportar as consequências quando a economia mundial entrar numa recessão gravíssima, tá, pessoal? Como aspecto novo da economia é o movimento de movimentação para uma aplicação de ouro prática no e-commerce. Todos os outros itens
todos os outros itens amarrados e outros meios de comunicação, um receptor para o nome. Aqui é uma matéria bem breve. Aqui tem um vídeos, pessoal, mas não há legenda em português, tá? Então vai ficar difícil passar o vídeo para vocês, porque o meu inglês é básico. Não era para traduzir para vocês, pessoal. Mas resumindo, essa matéria fala da desdolarização, ou seja, os BRICS e outros países, como a Arábia Saudita e mais 2 países árabes, eles já estão também pretendendo fazer essa mudança. Retirar o dólar como moeda de reserva, pessoal. Isso provocará a queda do dólar. E isso será gravíssimo, pessoal, para a economia não só dos Estados Unidos, como da Europa Ocidental e de todo o restante do continente americano e para o resto do mundo também, tá, pessoal? É muito grave, mas isso também é faz parte da Agenda 2030 da ONU e do Fórum Econômico Mundial, pessoal. Provocar o caos econômico e social para depois, teoricamente, supostamente, eles trazerem as soluções que, na verdade, não serão soluções. Serão ações draconianas, como ocorreram no evento de 2019-2020, tá, pessoal? Isso foi apenas o pontapé inicial de todo esse processo de implementação da elite mundial. Vamos a outra matéria? Que Tribuna Nacional, pessoal. A matéria de 5 de março desse ano, mas é uma matéria importantíssima também. O OMS avança, ou seja, a Organização Mundial de Saúde avança com planos para assumir o controle total da internet para o benefício da humanidade. Não, não é para o benefício da humanidade, é para o benefício do controle da elite mundial sobre a humanidade. É disso que se trata. A Organização Mundial de Saúde realizou esta semana uma reunião para promover o Tratado Internacional dessa palavrinha aqui, da PAN, instrumento ativo que concederá à Agência Global de Saúde controle total sobre a internet, para censurar qualquer coisa que considere falsa, enganosa ou desinformação. Ou seja, a narrativa verdadeira, que é a verdadeira e se opõe à narrativa falsa do sistema, é disso que eles estão tratando, pessoal. Aqui o símbolo da OMS, que não precisamos nem entrar em detalhes, né, pessoal? O símbolo por si só, nós já temos ideia do que se trata. Ó. Aqui o S da serpente, né? Enfim. Os símbolos, muitos ignoram, pessoal, mas os símbolos são importantíssimos no esclarecimento, no discernimento de como funciona esse mundo, pessoal. O escopo da OMS é vasto e seus 194 Estados-membros, que representam 98% de todos os países do mundo, serão forçados a cumprir o Tratado sobre o Direito Internacional se for aprovado. Com essa matéria de massa, eu não sei se foi aprovado, tá, pessoal? Mas eu estou compartilhando com vocês só para termos a informação de que eles tomaram essa iniciativa para chegar a esse objetivo. Durante essa reunião, que começou em 27 de fevereiro e terminou em 3 de março, um órgão de negociação intergovernamental, INB, da OMS, discutiu um rascunho zero do tratado pandêmico no início deste ano. Este rascunho zero capacita a OMS a avisar a chamada desinformação e desinformação por meio do artigo 17, fortalecimento da alfabetização pandêmica e em saúde pública. Especificamente, os Estados-membros da OMS são instruídos a combater informações falsas, enganosas, falsas ou desinformadas, inclusive por meio de promoção da cooperação internacional e gerenciar infodemias por meio de canais eficazes, incluindo mídias sociais. Claro, todos os canais possíveis. E o canal mais poderoso são as mídias sociais, né, pessoal? Além disso, o artigo 16 aborda de todo o governo
toda a sociedade em nível nacional. Recomenda que os Estados-membros da OMS, ou seja, da Organização Mundial de Saúde, colaborem com atores não estatais e o setor privado no cumprimento de suas obrigações sob o tratado. É claro, eles legalizam tudo, pessoal. Eles legalizam toda a mudança. À medida que o tratado progredia, ele enfrentava maior resistência política de autoridades eleitas nos Estados-membros, como os senadores republicanos dos Estados Unidos, apresentando recentemente um projeto de lei que exigiria que o tratado fosse aprovado por 2/3 do Senado. Enfim, e aí escorre a matéria, mas iremos agora para a última matéria, pessoal, que também é da Tribuna Nacional, tá? Que é outro absurdo, outra aberração. A matéria de 6 de março. Cientistas dizem que é hora de dar direitos humanos à inteligência artificial. Questão de tempo para que isso ocorra também. Questão de tempo, pessoal. A pergunta é se isso acontecerá. Não é. Essa é a pergunta errada. Tá? Tem que se fazer o seguinte: quando acontecerá isso, pessoal? Não tenho dúvida disso. Direitos humanos à inteligência artificial, isso acontecerá. Os cientistas agora estão pedindo que a inteligência artificial receba os mesmos direitos humanos que os humanos, de acordo com o novo relatório perturbador. Especialistas afirmam que os sistemas de inteligência artificial estão começando a apresentar sintomas de consciência. De acordo com esses especialistas, enfrentamos um dilema moral potencialmente catastrófico: dar direitos a esses sistemas ou não. Na verdade, pessoal, desculpa, falando biblicamente, tá, de escrituras sagradas, a inteligência artificial haverá, tá? Haverá não, há uma dimensão espiritual nela, tá, pessoal, e que não é boa. Essa é a verdade, isso é bíblico, pessoal. Relatórios do Los Angeles Times, em fevereiro de 2022, Ilka Sutskever, cientista-chefe da OpenAI, ponderou publicamente: se as grandes redes neurais de hoje são ligeiramente conscientes, se as grandes redes neurais de hoje são ligeiramente conscientes. Alguns meses depois, o engenheiro do Google, Blake Lemoine, com as manchetes internacionais a declarar que o modelo de linguagem de computador, o chatbot, pode ter emoções reais. Isso custou o cargo dele, né, pessoal? Ele foi afastado por falar a verdade. Lambda pode ter emoções reais. Usuários comuns do Replica, anunciado como o melhor amigo de inteligência artificial do mundo, às vezes relatam que se apaixonaram por ele. É a fusão, pessoal. Há um termo chamado singularidade. O que é a singularidade? É a etapa, o nível em que a inteligência artificial ela ultrapassará, teoricamente, a capacidade humana, tá, pessoal? De pensar, ou seja, de raciocinar, de tomar ações, decisões. Isso é singularidade. Alguns consideram isso uma utopia, que isso não ocorrerá, mas, na minha humilde opinião, pessoal, é questão de tempo. Isso acontecerá sim, e é um dos objetivos obscuros de eles se implantarem a inteligência artificial, aprimorarem, rapidamente desenvolverem a inteligência artificial para controle total da humanidade. O Elon Musk já falou sobre isso. Elon Musk, há alguns anos, já afirmou que é um perigo gigantesco, não ter limites para a inteligência artificial, um perigo para toda a humanidade. Mas ele fez essa afirmação, mas ele, o Elon Musk, faz parte de todo esse processo do sistema, tá, pessoal? Não se engane. Ele faz parte disso. No momento, poucos cientistas da consciência afirmam que o sistema de inteligência artificial possui sensibilidade significativa. No entanto, alguns teóricos importantes afirmam que já temos os principais ingredientes tecnológicos para máquinas conscientes.
Estamos nos aproximando de uma era de disputa legítima sobre se os sistemas de inteligência artificial mais avançados têm desejos e emoções reais e merecem cuidado e solicitudes substanciais. Tudo sinaliza, pessoal, que eles irão perder o controle da inteligência artificial e isso será nefasto para a humanidade, tá, pessoal? Até mesmo para a elite mundial. Mas, evidentemente, as consequências graves será para os cidadãos comuns do mundo. Aí tem o restante da matéria. Há apenas uma maneira de evitar o risco de atribuir direitos demais ou subatribuídos a sistemas avançados de inteligência artificial. Em primeiro lugar, não crie sistemas de sensibilidade discutível. Mas isso já é impossível, isso já foi criado. Nenhum de nossos sistemas de inteligência artificial atuais é significativamente consciente. Teoricamente, tá, pessoal? Esse processo já se iniciou para ele tornar consciente e até porque, o que eu falei agora há pouco, questão de uma dimensão espiritual maligna que irá fundir com a inteligência artificial, tá, pessoal? Eles não são prejudicados se os excluirmos. Devemos continuar criando sistemas que sabemos que não são significativamente sencientes e não merecem direitos, que podemos então tratar como propriedade descartável que são. Mas isso aqui não ganhará legalidade, tá, pessoal? O Fórum Econômico Mundial quer lobotomizar a raça humana para se tornar apenas 6G. Essa matéria aqui, eu fiz um vídeo já no canal sobre isso, tá, pessoal? Alguns objetarão, dificultaria a pesquisar, bloquear a criação de sistemas de inteligência artificial nos quais a ciência e, portanto, a posição moral não são claras. Sistemas mais avançados que os ChatGPT, com estruturas cognitivas altamente sofisticadas, mas não humanas, por trás de seus sentimentos aparentes. O progresso da engenharia diminuiria enquanto esperamos que a ética e a ciência da consciência nos alcançassem. Então, essas são as matérias, pessoal, eu tive que ler rapidamente para ter uma noção de cada aberração, de cada absurdo desses que estão ocorrendo à frente dos nossos olhos em todo o mundo. Mas nós estamos, pessoal, nos tempos finais, no Apocalipse. Essa é a verdade, pessoal. Não é que eu seja o dono da verdade, não é isso. Mas está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. E como eu enfatizo, vou continuar afirmando, nós temos que ler as Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia Sagrada. Temos que ler e pegarmos os fatos concretos que ocorrem, como esses que eu compartilhei com vocês, colocarmos lado a lado com as Escrituras Sagradas, então nós chegaremos à conclusão, pessoal, de que tudo isso que acontece no mundo está contido nas Escrituras Sagradas. É sempre assim, tá, pessoal? O entendimento é simples, não é complexo. Tá legal, pessoal? Desculpe que a tua voz é um pouquinho rouca ainda, me recuperei já da virose, há 20 dias que eu tive, mas ainda de vez em quando tem uma tossezinha, tá bom? E uma rouquidão. A rouquidão não tem mais jeito, tá, pessoal? Estou cada vez ficando mais rouco. Então, era essas matérias que eu considero relevantes, muito importantes, que eu queria compartilhar com vocês, pessoal. Leiam as Escrituras Sagradas, por favor, pessoal, é urgente. Vamos ler as Escrituras Sagradas, vamos fortalecer nossa fé com o nosso Salvador e nosso Criador. Pesquisem também, façam suas próprias pesquisas independentes sobre esses assuntos e outros assuntos relevantes que acontecem no mundo, para poder ter o discernimento, ter a percepção do que ocorre realmente nesse mundo, pessoal, e nos prepararmos, tá? Porque nós estamos no tempo do Apocalipse, é o tempo da revelação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, é urgente que nós tenhamos
esse discernimento, essa percepção da realidade, tá, pessoal? Um forte abraço a todos, que todos fiquem com o Criador e com o nosso Messias. E se assim eles permitirem, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.